ajudar quem produz. Eu acho que uma das crenças limitantes que acaba sendo até divulgado do empresário ser o mal. É o grande capitalista que é explorador. E eu falo, não, a gente tem que... Quem produz tem que ser estimulado. Então, assim, o cartório não pode ser um obstáculo. Ele tem que ser uma ferramenta. Eu sabia que você ia gostar dessa pergunta. Sabe o que é pior dessa pergunta? Bom, respondendo, não. Não. Mas sabe o que é o pior dessa pergunta? E muita gente pensa isso, né? As crenças limitantes dos meus próprios colegas. Como é que eu consigo fazer com que contratos sejam mais eficientes? Porque quando você assina uma escritura pública, moralmente, você já tem uma tendência maior a cumprir. O pessoal do escritório que está aqui assistindo a gente, contador, advogado, olha o tamanho dessa ferramenta. A gente não está entendendo o que o cartório pode ajudar o nosso cliente. No Brasil e toda a América Latina, em 92 países. O pessoal acha que o cartório só existe no Brasil? Não. Tem 92 países? 92 países que seguem o mesmo modelo de tabelionato. Chegamos! Estamos aqui para gravar o 4º episódio do RRCast. E vocês sabem, né? Esse podcast é para você que é contador, advogado, empresário. Nós trazemos aqui convidados que vão ajudar no dia a dia com soluções que às vezes deixamos de lado. A gente não acredita nas soluções e às vezes tem soluções simples que podem ser aplicadas no dia a dia e que vai ajudar o seu escritório a evoluir, ajudar a gerar resultado para o seu cliente. O RRCast tem como missão equilibrar o jogo fisco-contribuinte. Então aqui a gente sempre vai trazer uma dica, alguma coisa valiosa que vai equilibrar esse jogo, que às vezes é um pouco injusto. A gente tem esse paradigma, essa palavra é do podcast de hoje. O RRCast tem essa missão também de trazer conhecimento com qualidade. Então, sempre que vocês verem alguém aqui no RRCast, pode ter certeza, alguma coisa de bom vai ter. Hoje estamos em casa, onde tudo começou com um cenário um pouquinho diferente. Hoje a gente está na mesa de reunião aqui, adaptada para o nosso podcast. Nosso convidado de hoje é um ponto fora da curva. Eu tive a honra de me conectar com esse profissional em um trabalho que ajudou toda uma família, meus clientes, a realizar um sonho aguardado por vários anos. Parecia coisa impossível e a gente conseguiu resolver. A frase desse episódio é: a ética é praticável, mesmo em casos complexos, e é possível respeitar os limites da imparcialidade sendo ético. Essa frase eu fiz em homenagem ao meu amigo que vai hoje ter aqui com nós no RRCast episódio 4. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, nas nossas plataformas, aproveita e já se inscreve, já dá um like e no final você pode compartilhar esse episódio aí com quem você achar que precisa comentar, falar, dar ideia ou até aprender alguma coisa. O nosso convidado é mestre em Direito, especialista em Direito Civil, titular de cartório, entusiasta e pesquisador sobre análise econômica do direito, economia comportamental e é palestrante. Conosco, Ricardo Melo. Ô, Ricardo, que bom ter você aqui no nosso 4º episódio do podcast. Eu fico honrado. Um mês de podcast, você está comemorando um mês de aniversário do RRCast, Que tá? maravilha. Nosso podcast está aí, nascendo, e é sempre bom contar com os amigos, com as pessoas que ajudam o dia a dia do contador, do advogado. Você me ajudou como contador e advogado a solucionar um problema. E isso me despertou a vontade de trazer você aqui para tentar ajudar mais colegas. O tema do nosso podcast de hoje é paradigma versus crenças limitantes. Paradigma é uma palavra forte. Ela significa um modelo, algo a ser replicado, algo a ser seguido. É uma coisa estudada, validada, e que serve para resolver um problema. Então, toda vez que tem um paradigma é porque você tem algo já estudado e que funciona. Só que aí a gente colocou aqui versus as crenças limitantes. Porque um paradigma vai quebrar outro paradigma. E no final vocês vão entender. Acompanhe aqui. Por que que o empresário fica
Vamos responder isso aqui no podcast. Olha a polêmica. Por que que o empresário fica preso na ideia, Ricardo, que o cartório é uma despesa ruim? Olha, o tema do nosso episódio hoje está bem provocante. E aqui, convidado não tem tempo fácil não, Ricardo. Eu já começo com pergunta, tá? Manda! Vamos lá. Vamos ver se a gente pode ajudar. Ricardo, fala como que era a sua visão do serviço prestado por cartórios antes de você assumir um cartório. Você não nasceu dentro do cartório, você assumiu um cartório, mas você precisou de um cartório algum dia na vida. Então, explica pra gente como que foi essa ideia, o que você via antes, a sua ideia antes de assumir o cartório, Perfeito. e o tempo que você dedicou agora e sacrificou parte da sua vida para construir uma tese, mudando a visão de muitos empresários que estão aqui nos ouvindo hoje. Vamos lá, gente. O Ricardo, Excelente. começando. Como eu acho que a maioria das pessoas, eu ia, quando eu precisava do cartório, fazia lá alguma coisa, porque tinha que fazer. Não pensava muito, é útil, não é, caro, não é. Tem que fazer, vai lá e faz. Foi a partir do momento que eu advoguei. E eu sempre fui refratário do Poder Judiciário porque demorado demais, incerto demais. Só que aí, quando eu precisei do cartório, eu me encontrei com uma parede burocrática. Aí não era nem o custo em si do quanto ficaria uma escritura. Mas se eu queria uma alternativa ao judiciário, tinha que ser uma alternativa eficiente. Só que era extremamente burocrático. Então, se exigia coisas que às vezes não se sabia por que estava exigindo, não orientava como superar esses entraves burocráticos. E foi justamente quando eu comecei a estudar para concurso para cartório, quando eu assumi o primeiro cartório, mais ou menos uns 14 anos e 3 meses atrás, foi justamente isso que eu lembrei. Quando eu advogava, quando eu estava do outro lado do balcão, o que eu não gostava? E eu não queria ser exatamente isso. Então, é muita questão da empatia, de fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse. Então, foi a partir dessa análise crítica de tudo que eu achava que não estava legal. Porque tem certas coisas que no cartório não tem como... Não depende do tabelião, não depende do registrador. Mas daquilo que depende, o que eu mudaria? O que eu faria de diferente? E existe alguma barreira, assim, Ricardo, no sentido de... Não que você não queira fazer, mas que realmente você não pode fazer. Mas será que essa barreira está ligada a algo que seria algo correto, ou ela está ligada a algo que talvez faria a vontade da pessoa, mas aquela vontade não é uma vontade prevista que tenha um fundamento legal? Quer ver um exemplo? Eu quero fazer uma escritura de doação, eu tenho 3 filhos... mas eu vou fazer para um filho só e os outros não vão assinar nada. Eu não quero que eles assinem. Isso é uma barreira legal. Eu vejo isso. É isso mesmo? Então, é a melhor resposta do direito. Depende. Por quê? Até o tema muito feliz o tema do podcast hoje. Crenças limitantes. Eu trabalho com essas crenças limitantes dentro do próprio cartório, não só do público, mas de tabeliães, por exemplo, acreditarem que determinadas coisas não podem ser feitas, porque acha que não pode ser feito, mas nunca chegou, sentou e fez uma análise crítica de será que não pode ser feito mesmo? E às vezes tem a questão também como o direito ele não é matemático, ele não vai ser sempre aquele mesmo resultado, cada um interpreta de uma forma, mas eu entendo que a forma dos cartórios terem que interpretar, eu estou sendo obviamente enviesado, ele tem que ser pró-liberdade econômica, de a pessoa saber os riscos do que ele está fazendo, bem informado, não prejudicando terceiros, pode sim fazer. Então, e isso é um papel fundamental da advocacia, que eu já vejo, já posso já passar, já agora, fazer um spoiler, mas justamente do advogado ele entender o que é a vontade do cliente, as possibilidades,
o custo de oportunidade e traduzir isso para o tabelião. Porque o tabelião ele vai sempre ter esse viés de querer proteger, ser extremamente cauteloso e de querer preservar a segurança jurídica. Mas não necessariamente a segurança jurídica está em jogo. Mas existe um viés do próprio tabelião e aí ele contamina justamente também as partes, porque ele fala, olha, não pode. Na dúvida, não pode. Então já tem essa crença limitante e que eu observo isso nas conversas que eu tenho com colegas, que às vezes falam, por que não pode? Ah, porque não pode. Não, mas filosoficamente, juridicamente, economicamente, por que não pode? E aí que começa a parar para pensar. Faltava um pouco de resposta técnica, você percebia isso? Porque são 14 anos, né? Você falou aqui, Ricardo, 14 anos dentro de cartório. Desde 2011. E você já falou aqui que quando você entrou, você percebeu que existia muita coisa que você podia melhorar. Sim. Melhorar pro cidadão, pro usuário. Não é melhorar para o seu benefício, mas para o benefício da sociedade. Sim. Né? E que legal que você colocar assim, eu fiz uma pergunta que na minha cabeça já era uma crença limitante, não pode. Sim. Eu responderia não pode. Você já veio com uma abordagem totalmente diferente aqui, puxou meu tapete, eu já não acredito mais nessa resposta. Eu não acredito mais na minha resposta, que eu tinha falado que não podia, agora eu já tô com dúvida, eu já quero fazer o que você falou, eu vou ter que estudar isso aqui. Porque eu achei que eu estava fazendo uma pergunta muito boa. Mas é linda. Mas é justamente e a resposta depende, precisa ver as circunstâncias. Exato, mas aí é que tá. Às vezes a melhor pergunta não é a que vai ter uma resposta óbvia. É justamente aquela que vai ser a provocação do onde estamos, para onde vamos. Será que eu sei para onde a gente vai? Será que existem outras possibilidades? E isso não é que seja uma crença limitante. Mas, assim, a partir do momento que você trabalha com outras possibilidades, que não é só aquele cara crachá, aquela coisa matemática, isso faz ter sentido a própria ciência em si, de você buscar respostas diferentes para, às vezes, problemas que você acha que já tem aqui. Então, e aperfeiçoados. Então, de fato, a pergunta foi maravilhosa, porque não é um bate-bola. É justamente, um mundo de possibilidades que a gente senta, conversa e vai encontrando. Não senão, o papel do cartório seria praticamente irrelevante, se fosse só para descrever. E aí até eu coloco isso como sendo a primeira geração do notariado, que é simplesmente você dar fé pública para uma coisa que já era óbvia, que não precisa ser construída. Sim. Então, assim, e é por isso que eu falo que dentro do tabelionato, a participação do advogado ela não é mera formalidade. A gente tem que ter o advogado aqui porque é um requisito legal. Não, por que é um requisito legal? Por que a lei estabeleceu isso? Não foi para fazer uma concessão. Advogados não precisam disso. Mas por quê? É porque é pressuposto para que funcione. Então, e por que é um pressuposto para que funcione? Justamente pela questão dialética. Então, assim, o trabalho do tabelionato não é tão simplório quanto redigir um texto, e o trabalho do advogado não é uma mera perfumaria ali de estar ali para dizer, assinei, eu estou garantindo que vocês estão trilhando o caminho correto. Já teria o tabelionato para isso. Uhum. A questão é muito além disso. É a dialética do trabalho do advogado com o trabalho do tabelião, que partem de pressupostos diferentes e vão chegar num resultado superior. Isso é a beleza do... Que legal. Ô, Ricardo, e você vem trabalhando, porque não é fácil quebrar um paradigma e instituir um paradigma novo. É difícil, a gente já vai chegar nessa questão do paradigma. Mas, como a gente está começando aqui o podcast, a gente quer conhecer mais um pouquinho da sua história. Você começou a escrever artigos, começou a escrever matérias sobre esse assunto para poder divulgar isso, para isso começar a crescer. Conta pra gente como que é esse desafio, porque você tem o seu dia a dia, você tem que trabalhar, você tem família e você tem um cartório para cuidar e tem pessoas para cuidar e tem clientes para você deixar feliz, que às vezes o não é uma felicidade. A gente tem que saber como entrega o não também, né? Sim.
Igual você me entregou um não aqui. Eu gostei, eu fiquei feliz. Mas eu acho legal. Conta pra gente, como que foi esse desafio? Como que surgiu essa ideia? Eu preciso produzir matéria para poder começar a gerar resultados. Se eu não começar a produzir matéria, eu vou ser só mais um no mar, no oceano, falando coisas que às vezes as pessoas não estão ouvindo. E isso aí é uma ideia legal. Fala pro pessoal, porque às vezes fica o contador, o advogado. O contador também tem capacidade de produzir um artigo. O advogado produz artigos científicos. Às vezes o próprio trabalho é um trabalho científico. Então, dá essa motivação aqui pra gente, conta um pouquinho dessa história, de como que foi a ideia de começar a construir artigos. Então, na verdade, eu comecei a fazer o mestrado por conta de títulos, por concurso para cartório. Sim, cartório é provido por concurso. Não existe mais aquele negócio de filho do dono do cartório. E aí era um requisito do mestrado a gente ter a publicação de artigos. A questão é que, desde até nas primeiras aulas, existia uma provocação muito grande dos professores, uma instigação, no sentido positivo, de a gente não ficar remoendo mais do mesmo. Então, por exemplo, eles pediram até, olha, chega de regularização fundiária, desjudicialização, que já tem muito material sobre o assunto. E esse trabalhar diferente já vem desde quando eu era advogado, que eu já ia pro extra e pro extrajudicial, né, para a área mais partindo para os cartórios. E aí eu fazia sempre essa análise crítica, o que eu mudaria? E a partir do momento que eu mudei de posição do balcão, nesses 14 anos eu fui construindo esse modelo. No mestrado eu descobri a análise econômica, que fazia tudo aquilo que eu pensava ter sentido e ter um sentido acadêmico, científico. Disso não é fazer sentido só na minha cabeça. Então, seja por uma exigência do próprio mestrado, mas eu já fui trazer, direcionei todo o mestrado, todo o estudo do mestrado, que me apaixonei, inclusive, pela pesquisa científica, eu fui trazer pro tabelionato e querendo fazer com que eu conseguisse trazer uma realidade mais vantajosa, mais útil, pegar aquilo que é minha paixão, que é o tabelionato de notas, e fazer com que ficasse mais útil para as pessoas. Só que, assim, conhecimento represado não faz mudança. Então, a partir daí, e assim, não adianta também eu chegar e defender uma ideia que só faz sentido, pelo menos a princípio, na minha cabeça. Então, quando eu comecei a ter esse respaldo científico de publicar artigos em revistas especializadas, respeitadas no Brasil inteiro, aí eu pensei, olha, está na hora de começar a divulgar isso. E assim, trazer, porque a ideia é ser útil para as pessoas, ajudar quem produz. Eu acho que uma das crenças limitantes, que acaba sendo até divulgado, é do empresário ser o mal. É o grande capitalista que é explorador. E eu falo, não, a gente tem que... Quem produz tem que ser estimulado. Então, assim, o cartório não pode ser um obstáculo. Ele tem que ser uma ferramenta. Não sou eu que vou fazer o teu trabalho, não sou eu que vou produzir riqueza, mas eu vou tentar garantir dentro das minhas limitações, das minhas possibilidades, eu vou tentar fazer você ter a vida facilitada. Não negociando com a lei, não é jeitinho brasileiro ou algo assim. É te ajudando a jogar melhor o jogo, dentro das minhas possibilidades. Então, a ideia de divulgar é justamente... Eu tenho uma coisa que é interessante, que pode ser útil, eu vou tentar trazer isso para o maior número de pessoas e buscar também a validação disso com os próprios profissionais que, dentro desse modelo que a gente trabalha, que participam dele. Então, assim, não adianta isso fazer todo sentido teórico e não prático. E para eu ter certeza de que isso na prática funciona, eu preciso trazer para quem produz, para quem advoga para quem produz, para quem assiste quem produz, os advogados, os contadores e todos aqueles que de alguma forma trabalham nesse ciclo econômico. Então a ideia é justamente essa. O cartório ele ser uma ferramenta, e para que ele seja uma ferramenta, as pessoas têm que saber que essa ferramenta existe. Que você não precisa mais ficar girando a chave de fenda, você tem uma
uma furadeira, uma parafusadeira, que essa, mutatis mutandis, assim, mal comparando, a ideia é ser essa. Não é só um obstáculo ali que você tem que superar. Só que você tem que saber disso. E você só vai saber se a gente começar a divulgar. Legal. Ô, Ricardo, você acha que uma ferramenta, qual que é, na sua opinião, hoje, a ferramenta mais importante do cartório de tabelionato? Qual o instrumento mais eficiente hoje para gerar resultado? Bom, penso eu que na parte instrumental daquilo que a gente produz, a escritura é um pressuposto de eficiência econômica. Mas só vai ser esse pressuposto de eficiência econômica uma vez observado um determinado procedimento. Não é a atuação solitária do tabelião. Não vai ser a atuação solitária do escrevente, por mais que a gente seja bem intencionado, por mais que hoje a gente tenha inteligência artificial, que tenha a plataforma do e-notariado que auxilie. Não. Toda essa questão mais burocrática, mais rotineira, a inteligência artificial vai cuidar disso. Agora, o elemento humano, da perspicácia humana, da compreensão do ser humano, isso vai ser inestimável. Mas escritura, eu vou fazer uma pergunta para te ajudar a instigar aqui, porque você vai ficar bravo com a pergunta, Ricardo. Não. Mas a escritura não é só quando compra e vende um terreno? Eu sabia que você ia gostar dessa pergunta. Sabe o que é pior dessa pergunta? Bom, respondendo, não. Não. Mas sabe o que é o pior dessa pergunta? Porque muita gente pensa isso, né? As crenças limitantes dos meus próprios colegas. Nossa. Dos próprios colegas cartorários. Dos próprios colegas. Isso Porque, por exemplo, no mestrado, a gente tem que fazer a dissertação, e a dissertação inicialmente era como é que eu consigo fazer com que eu, no meu trabalho, no tabelionato de notas, eu consiga trazer maior eficiência, maximizar a eficiência dos contratos agrários. Por quê? E aí tem tudo a ver com a minha história também. Ali no meu cartório, vez ou outra, começou a aparecer clientes que chegavam, por eu ser um contratualista, todo tabelião é um contratualista, vinha trazer um contrato mal redigido de arrendamento e falava, olha, eu quando arrendei a minha terra, ela valia X, agora vale Y, não está valendo mais a pena o contrato. Eu queria que você encontrasse aqui um defeito no contrato para eu poder anular. E eu falava, olha, você está pedindo conselho de divórcio para um padre. Eu faço contratos para serem cumpridos. E aí eu comecei a analisar, por que as pessoas querem descumprir esse contrato? Por que o contrato não foi melhor elaborado? Então, a ideia era, como é que eu consigo fazer com que contratos sejam mais eficientes? E por que contratos agrários? Justamente porque contratos agrários são extremamente regulados pela legislação, você não tem muita abertura de o que colocar nas cláusulas, e ele, por natureza, é informal. Você não precisa nem fazer por escrito, em tese, né? Não, obviamente não é o recomendável. Então, assim, por que eu vou fazer por escritura algo que eu posso fazer até informalmente, verbalmente, ou que eu posso fazer por contrato particular? Então, a ideia é, como é que eu consigo fazer com que a escritura seja útil a ponto da pessoa gastar com a escritura? Esse foi o primeiro passo da minha pesquisa no mestrado. Então, assim, longe e aí eu posso desenvolver isso, mas longe de ser só um mero custo, desde que observados determinados requisitos para a elaboração dessa escritura, ela é o maior investimento em eficiência econômica. Você ter o contrato cumprido, dele as cláusulas dele serem as mais vantajosas possível para as partes, e se houver necessidade de redefinição das bases, das partes voltarem e renegociarem. Existem técnicas para a gente fazer isso, de questões que você já pode, por exemplo, dentro desse modelo dos contratos agrários, que, como eu falei, são economicamente relevantes, porque é um contrato feito para produção, você não arrenda uma terra para deixar ela parada, sempre envolve valores relevantes e é meio dentro de uma atividade econômica, não é o fim em si mesmo.
Então, existem modelos, existem cláusulas que você precisa deliberar e que às vezes você não tem todos os elementos agora. Que você pode deixar para um momento posterior, que você precisa de uma análise de estudo posterior. Então, tudo isso dá para fazer por escritura e que fique mais seguro, inclusive desestímulo ao descumprimento do contrato. Porque quando você assina uma escritura pública, moralmente, você já tem uma tendência maior a cumprir. Isso porque até a própria escritura... Isso faz as pessoas pensarem um pouquinho mais no que vão escrever ali, não faz? Na vontade que elas querem expressar ali na escritura. Porque, é só um contrato, tá bom assim, beleza, vamos deixar assim. Mas quando ela fala, vou assinar uma escritura, é uma escritura. Exato. E aí a pessoa pensa um pouquinho mais para falar o que ela quer, ela não deixa passar um sentimento, uma vontade que ela queria naquele contrato. E tanto assim, quanto pela questão de falar, eu não sabia. Eu só assinei lá, falaram que era uma coisa e na verdade era outra. Fui induzido a erro. Opa, que na escritura não. A fé pública não se diz respeito só ao que foi declarado, mas justamente a explicação, porque no mínimo, e esse é o mínimo do mínimo, ela tem que ser lida. No meu caso, até a leitura, ipsis literis, eu acho enfadonha. Eu explico, você está fazendo isso, lógico, antes seu compromisso é esse, seu encargo é esse, o seu bônus é esse. E é isso que você quer. Por mais que, na verdade, depois a pessoa descubra, porque preferências mudam, se a gente estuda na economia. Mas ali, não posso dizer que eu não sabia o que eu estava fazendo. Sim. Eu sei o que estou fazendo e estou afirmando que é isso Pode que eu não quero. querer cumprir, mas dizer que não sabia, já não pode mais, né? E o que acontece muito com um contrato particular. Então, que a pessoa fala, não, só assinei lá, eu nem vi. Não, me falaram que era outra coisa. Aí eu achei que eu estava fazendo uma coisa, mas eu estava fazendo outra. Opa! Então, assim, existe esse caráter, essa autoridade da escritura, ela faz com que a pessoa tenha inibido em si a ideia de não cumprir o contrato. E isso a gente estuda na teoria econômica. Porque, assim, no direito é tudo muito bonito. Tá no papel, você vai cumprir. Mas por que as pessoas não cumprem? Não é só a questão de procurar uma nulidade, alguma irregularidade no contrato. É aquele negócio, eu não quero cumprir. Mas por que você não quer cumprir? Ou o que te faz pensar que você pode não cumprir e valer a pena não cumprir? Então, o fato de eu ter uma escritura pode ser que ela encaminha para uma outra evolução do direito, que é a arbitragem, a transação, umas formas extrajudiciais de solução de conflito. Porque quando a pessoa não quer cumprir uma coisa que ela comprometeu, é um conflito. Sim. É um conflito, mas nem todo conflito precisa virar um litígio. Ele pode ser solucionado com outro instrumento, um aditivo, uma escritura aditiva. Sim. Estou falando o termo correto? Eu não sou cartorário, não. Mas eu sou contador e advogado. Não, mas está perfeito. Dá para fazer isso, então é uma solução. Imagina, olha, o pessoal do escritório que está aqui assistindo a gente, contador e advogado, olha o tamanho dessa ferramenta. A gente não está entendendo o que o cartório pode ajudar o nosso cliente e automaticamente ajudar a gente a fazer o serviço. Porque, lógico, eu sou advogado, eu vou auxiliar num contrato, eu vou ouvir o cliente, eu vou entender ele, eu vou explicar para ele o que pode, o que não pode, quais são os riscos. O contador vai fazer análise tributária a maioria das vezes, isso aqui contabiliza assim, essa receita de arrendamento é assim que tem que contabilizar, talvez seja melhor você instituir uma pessoa jurídica, talvez seja melhor você fazer uma doação. Algo tributário vai sair ali da ideia do contador e do advogado e vai levar isso para o cartório. O cartório vai melhorar isso dentro de uma sistemática ali que seja permitida pelo notariado e vai transformar isso num instrumento público de reconhecimento de vontade das partes que assinarem e pelo menos dizer que não sabiam, não pode não querer cumprir daqui a 1 ano, 2 anos. Mas vai ter ciência daquilo ali. Mas é justamente isso. E até para mudar o vetor da vontade. Então, assim, se eu trabalho, antes de trazer, aquilatar a escritura, eu já consultei meu advogado, que já me orientou sobre quais são as minhas possibilidades, o que eu quero
assim, o que eu quero, mas opa, o que são minhas possibilidades até onde eu aceito negociar. Isso sempre eu recomendo, antes de fechar o negócio. Tenha o seu contador, o seu advogado, como assistente perene, não é para um ponto só específico. Você tem que ter justamente para ele entender qual é a sua situação, o que você pode ou não e aquilo que você quer. E o advogado e o contador vão traduzir isso para o tabelião dentro de uma outra perspectiva, que não é a defesa de um interesse individual, mas de trazer um ganha-ganha. Trazer o equilíbrio para que o contrato seja cumprido. E dentro da nossa expertise, daquilo que a gente já tem de experiência e de conhecimento de estudo. Para que lá está o melhor instrumento e que seja mais atrativo para que seja executado. Então, assim, aquela questão o contrato faz lei entre as partes, você cumpre o contrato porque você tem que cumprir, eu acho que não é suficiente. Ele tem que ser desejável o cumprimento. E ele só vai ser desejável se a pessoa tomar a melhor decisão. E a melhor decisão é a decisão mais bem informada. Por isso que o papel do advogado, do contador, entre outros profissionais, é que o advogado e o contador todo contrato vai precisar. Todo contrato. Então, ele é fundamental para a eficiência. Então, assim, o que você ganha ou deixa de perder é sensivelmente diferente. Eu posso falar pela minha experiência prática que quando eu lavro uma escritura que a pessoa ou as partes estão sendo assistidas por advogados e contadores, ativamente assistidas, que inclusive o contador fala, olha, muda a redação aqui, porque a gente tem que deixar claro, por exemplo, uma hipótese de subsunção, né? O cara crachar de um tratamento tributário mais favorável. E que isso é verdadeiro. É que se a gente colocar uma redação mais genérica e o tabelião, ele não é especialista nisso, ele tem que ser especialista na área dele. Isso é bem aristotélico, na verdade, bem a ética de Aristóteles. Seja o melhor que você consegue ser na sua área. Então, aquilo que me falta, eu justamente vou falar, olha, procura um advogado, especialista de preferência, procura o seu contador, que seja especialista, que já entenda o que é a sua situação, para a gente conseguir dar a melhor forma para aquele acordo de vontades, que seja mais vantajoso para ambas as partes. Porque, no caso, a escritura ela vai ter essa vantagem de ter uma validação de um órgão regulador. Então, que aquilo ali que está escrito ali, presume-se que seja verdadeiro. Então, assim, existe uma presunção. Para você desconstituir aquilo ali, você vai ter que lutar contra, digamos assim, nadar contra a maré. E isso é muito difícil. Quando bem feito, é praticamente impossível na prática. Só que isso só funciona se for muito bem arquitetado, com conhecimentos que extravasam aos limites do conhecimento do tabelião, que justamente é o que o advogado, é o que o contador vai trazer. Dentre outros profissionais, mas eu como falo, todo contrato vai precisar, que pelo menos contrato economicamente relevante vai precisar do advogado e vai precisar do contador. Que legal, Ricardo. Ô, Ricardo, a gente não precisa falar onde que é o seu cartório, mas eu sei que é uma cidade pequena, né? Mas isso é um limite? Porque você tem uma função, hoje você é um cartorário do tabelionato, que faz escritura, procuração, registro de nascimento. Tem mais algum outro instrumento? Certidão de óbito, casamento. São coisas que aparentemente a gente acha que é local. Mas escritura, você pode fazer escritura para qualquer lugar do Brasil, não pode? Pode. Esse é um dos elementos básicos do nosso sistema, do nosso tabelionato de notas no Brasil. No Brasil e toda a América Latina, em 92 países. O pessoal acha que cartório só existe no Brasil? Não. Tem 92 países? 92 países que seguem o mesmo modelo de tabelionato, que faz escritura, procuração, que é o sistema, na verdade, mais moderno. Isso é italiano ou o que é? A origem? A origem do direito romano. Do direito romano. Já do Império Bizantino. Que legal. Mas essa é uma das bases, você poder escolher o tabelionato, que justamente o tabelionato ele vai formar o acordo de vontade.
ele vai fazer o teu contrato. Então, ele tem que entender a sua situação e tem que saber te orientar. Então, é uma função de confiança que você precisa ter. Diferentemente do registro, que você precisa saber onde vai estar registrado para você saber onde buscar. O tabelionato, não. Ele é livre para você encontrar um profissional que vai melhor te atender, que vai ter mais conhecimento, que vai ser da sua confiança. Então, assim, por ser uma cidade pequena, tudo tem ônus e bônus. Então, assim, por ser uma cidade pequena, tendo essa liberdade de eu lavrar escrituras de lugares de fora da minha cidade, teve o bônus, por exemplo, por ser uma cidade pequena, eu ter essa liberdade de experimentar. Então, não tem uma demanda tão insana que eu tenho que fazer um trabalho, assim, medíocre, não no sentido pejorativo, mas de não poder acrescer nada, de não poder sentar e conversar com um cliente para analisar, olha, o que eu posso fazer, o que eu posso incrementar, fazer essa autocrítica e ouvir que os clientes, advogados, contadores, porque a gente tem muito esse feedback, daquilo que dá para melhorar. Então, se eu tiver um cartório menor, eu consigo dar uma formatação, uma personalização, dar um serviço diferenciado. Então, essa foi a parte boa. A parte ruim, obviamente, é justamente uma crença limitante que, por ser um cartório pequeno, não é tecnicamente tão desenvolvido. Então, quando a gente chega e fala um não, às vezes acha que é por ignorância ou por má vontade, ou que se um outro cartório de uma cidade maior falou que não era possível e a gente fala que opa, será que Crenças limitantes. Então, o título do nosso podcast tem tudo a ver com o dia a dia. Não podia ser mais perfeito. O pessoal ainda tem essa cultura de que é pequeno, não é bom. Exato. Ou o pequeno falou que o grande não aceitou é ruim. Nossa, que assim, não uma dificuldade, mas um desafio gostoso, né? Porque eu vejo, e vocês vão conseguir ver pelas câmeras aí, pelo episódio, mas o olho do Ricardo chega a brilha quando você fala em escritura. Eu acho legal quando a gente tem paixão, quando a gente gosta do que a gente faz, né, Ricardo? E você me conhece, você vê eu falando do meu serviço, a gente brilha o olho, é gostoso isso, né? Eu anotei uma frase aqui, você falando, Ricardo. Então, o paradigma está quebrando o paradigma, que é esse das crenças limitantes, que o cartório é engessado, que é só escritura de compra e venda de imóvel, que cartório é uma coisa muito limitada, que as soluções são muito pequenas. Exato. O fato de estar em cidade pequena também não é um limitante, então você está praticamente criando um paradigma novo. E isso aqui é motivo até do nosso podcast, porque a gente tem aqui o livro do Ricardo, da tese de mestrado. Você defendeu esse tema na sua tese de mestrado e ele virou um livro, né? O Paradigma do Notariado Jus Economista. A gente vai começar a falar desse livro aqui, mas antes esse livro aqui é presente, né? Presente. Então, se você quiser ganhar esse livro, você vai comentar aqui no nosso podcast o que você acha de cartório, qual foi a sua experiência com cartório, você comenta aqui no nosso podcast e a gente, na outra semana, na semana seguinte, quando a gente for estrear o 5º episódio, a gente vai anunciar aqui o ganhador do livro do 4º episódio. Vamos falar aqui do paradigma do notariado. Como que surgiu? O livro é a história sua de como você quer mudar o paradigma, como que você quer mudar a ideia de usar cartório, Exato. de como as pessoas podem usar o cartório, né? Serviço notarial tem esses pilares. Aqui no livro fala sobre alguns pilares: segurança jurídica, eficiência econômica e arquitetura de escolhas. Exato. Como que a gente entrelaça esses 3 pilares aqui nesse livro, assim, tentando traduzir isso aqui para o pessoal, porque a gente já viu que vai ter que assistir esse episódio mais de uma vez
Porque o conteúdo é bom, vai ter que assistir esse episódio aqui mais de uma vez para começar a entender e usar cartório de forma correta. E extrair a vantagem, já que às vezes você não tem como fugir, então assim, como eu consigo fazer isso ser mais útil para mim? Então, na verdade, assim, para eu conseguir responder, eu tenho que dar um contexto. Eu divido que assim, paradigma do notariado de José Economista, só para contextualizar. Paradigma, modelo, notariado é o sistema do tabelionato de notas, de alguns negócios que você tem que formalizar ou que é bom você formalizar, é oportuno você formalizar perante um órgão que não necessariamente é estatal, mas exerce uma função pública. E justo economista é aquele que trabalha com análise econômica do direito. Direito e economia, trabalhando juntos para que o direito seja mais eficiente. Então, na primeira geração, eu crio 3 gerações. Essa aqui seria a terceira geração do tabelionato de notas. Primeira geração é lá da antiguidade em que o escriba ele só certificava uma coisa que tinha acontecido em sua presença. Então, ele é uma proto-fé pública, assim. O que ele escrevia era verdade até que se provasse o contrário, mas ele só certificava um fato, ele não intervia. Na segunda geração, que nasceu lá no Império Bizantino, o tabelião ele passa a interagir. Então ele começa a dar forma legal à vontade das partes. Então as partes têm uma determinada vontade e falam, olha, eu quero fazer uma compra e venda, eu quero fazer um contrato de arrendamento. Tudo bem, quais são os termos? Eu quero constituir isso, isso, isso. Ok, eu vou dar forma legal, eu vou dar juridicidade a isso. E trabalhando com segurança jurídica. Então, estou certificando com fé pública, então, o que está sendo colocado aqui é verdadeiro, você não pode depois dizer que você não sabia, que não era isso que você queria. Foi isso que você mencionou aqui. Na terceira geração, note que na segunda geração, a pessoa já traz a vontade pronta. Eu quero isso. Se você muda depois de ideia, já é uma outra questão. O que a gente traz de evolução nessa terceira geração? É justamente trabalhar com a arquitetura de vontades para que seja mais eficiente o contrato. Traduzindo isso, você, antes de saber o que você quer, você vem ao cartório. Tipo, eu falo assim, antes de fechar o negócio, deu match, sei lá, uma compra e venda, a pessoa quer vender, eu quero comprar. Legal, primeiro você vem ao cartório. Primeiro, para você descobrir se o negócio pode ser celebrado e quais os melhores termos em que ele pode ser celebrado. Esse é o momento em que nós recomendamos, olha, e a gente não recomenda nenhum profissional específico, obviamente, porque isso é uma relação de confiança, além da questão ética, que é pressuposto. Mas é aí que a gente vai orientar. Você já falou com o seu advogado? Você entendeu qual que é a sua situação? Não tem como o tabelião sentar com cada um, sem quebrar a própria imparcialidade, porque esse é um dos elementos fundamentais, é justamente essa neutralidade. Qual que o tabelião tem lado? Tem maximização da eficiência, é trazer o equilíbrio, não é beneficiar um ao outro, é trazer o máximo ganha-ganha. Quem vai defender o interesse de cada um é justamente o profissional que assiste cada um, e tem que ser assim, porque isso é o que vai trazer o equilíbrio e isso que vai trazer o melhor resultado possível. Esse modelo é um modelo que vai trazer o melhor, que o tabelião vai trabalhar pelo melhor resultado possível. Não vai ficar passivo esperando você trazer a sua vontade já pronta. Vai ajudar você a construir essa vontade. E justamente auxiliado por profissionais que vão conhecer a sua realidade, as suas possibilidades e, de fato, o seu querer. A gente trabalha muito com a questão da racionalidade limitada. As pessoas são racionais, mas não são racionais o tempo todo. E às vezes as pessoas acham que sabem, acham que têm ideia do que querem, mas estão trabalhando num enquadramento pequeno. O que a gente faz você já analisou a quantidade de possibilidades? E quem vai te ajudar não é só o tabelião. O tabelião vai ser, digamos assim, o regente, não o compositor, nem o solista. Não é o principal personagem. É quem vai ajudar a desenvolver esse passo a passo, para que cada um entenda melhor o que quer. E aí sim, não só entender o que quer, mas de que modo fazer isso. Inclusive, imbuindo nas partes
A ideia de que cumprir o contrato é a melhor coisa. Ser ético é economicamente vantajoso, traz desenvolvimento econômico. Quais as vantagens de cumprir o contrato e quais as desvantagens? Por que não vale a pena? Então, um dos paradigmas que a gente quebra também, uma crença, mais uma vez, mais uma crença limitante. Por que eu vou trazer o meu advogado se eu estou querendo celebrar um contrato com a outra parte? Eu não quero brigar. Com aquela ideia de que o advogado é sinônimo de litígio. Se eu vou chamar o meu advogado, é porque eu quero brigar. Ou porque eu não confio em você. Não. Primeira coisa, eu sempre falo, se você não confia na parte com quem você está celebrando o contrato, se você acha que existe um risco, não celebre o contrato com ela. Você não faz contrato com seu inimigo. E por que, apesar de você não celebrar o contrato com seu inimigo, você vai chamar o seu advogado? Justamente para você entender o que é que você quer e as possibilidades que você tem, aquilo que você está disposto a sacrificar, porque toda escolha envolve um sacrifício. Se eu vou para o lado, se eu vou para cima, se eu vou para a direita, se eu vou para a direita, eu não vou para a esquerda. Por que eu não vou para a esquerda? Por que eu vou para a direita? O que me atrai aqui? Se é o lado A ou o lado B? Por que eu vou preferir isso? E para eu entender o que de fato eu quero, eu preciso sempre ser assistido por quem entende mais do que eu nessa área. E se você fala de contrato, você está falando de direito. Então você vai precisar de um advogado. Porque o tabelião não vai fazer isso, não vai defender o que você quer, vai tentar defender o equilíbrio, que todos tenham o melhor resultado possível. E você fala em contador porque se você vai fazer celebrar um negócio economicamente vantajoso ou economicamente relevante, você vai oferir renda, você vai ter que justificar o dinheiro entrando, o dinheiro saindo, e que é o contador que vai te auxiliar da melhor maneira, porque vai conhecer a sua realidade, vai conhecer o que você pode ou não fazer. Mesma coisa o advogado. Eu falo até que dependendo do contrato, por exemplo, um arrendamento que você precisa delimitar qual é a área que vai ser cultivada, você vai poder precisar eventualmente de um engenheiro agrônomo, de um engenheiro ambiental, que pode ou não ser exigido profissionais de fora desse grupo. Mas necessariamente, se você fala de contratos, você está falando em direito. Se você fala em direito, você precisa de um advogado. Se você fala de um contrato economicamente relevante, você vai precisar de um contador. Então, essa é a beleza. Até para você saber se você vai celebrar um tipo de contrato ou um outro. Vendo você falar assim, Ricardo, faz todo sentido, então, a arquitetura de escolhas, porque você vai construindo, porque a escolha é a assinatura final. Exato. Da escritora. Ali você fez as escolhas. Mas pode acontecer de chegar no meio do caminho e você escolher não fazer. Porque quando você vai construindo, você vai chegar para você mesmo e falar, acho que não dá para fazer esse negócio. Exato. Porque você tem uma arquitetura e dentro dessa arquitetura você está tentando priorizar eficiência econômica e segurança jurídica. Exato. Quer ver, ó, eu lembrei de uma coisa que cartório faz e tem polêmica, tá? Tem polêmica. É bom, polêmica é o que deixa... O cartório notariado faz testamento. Faz testamento, que é a vontade da sua vida cumprida depois da morte. E que ninguém nem precisa saber. E agora pode você fazer ele lacrado, que só vai ser aberto no dia que a pessoa falecer. E quando o que está escrito dentro desse testamento é nulo? Que tem um caso aqui no Brasil, polêmico, né? Então, aí é que tá. Nesse caso ali é o testamento cerrado, que nunca... Ele é extremamente ineficiente, até pelos riscos, porque ele é extremamente formal, não tem assessoria justamente do tabelião para ajudar na clareza do que a pessoa quer, se pode ou não ser feito, na maneira como foi feito, se ele dá margem a dubiedade, dupla interpretação. E hoje o CNJ definiu que o testamento público, que é aquele que é assistido que é lavrado pelo tabelião, que ele não simplesmente certifica ali que, olha, a pessoa fez o testamento, por exemplo, de próprio punho, assinou na minha frente, eu nem sei o que é, que eu não preciso sequer ler, eu simplesmente vou falar, olha, está sendo lacrado aqui e
essa aqui é a vontade dele, seja o que Deus quiser. O testamento público hoje, que é lavrado pelo tabelião, ninguém tem acesso a ele antes da morte do testador. Então, assim, testamento cerrado é extremamente ineficiente porque é muito arriscado. Ele tem uma série de requisitos legais, uma série de formalidades que qualquer coisa se torna nulo, acabou. E se fosse público, o cartorário poderia ter assinado? Deve. Então, assim... Mas a pessoa queria uma coisa que o Código Civil proíbe. Não se lavra. Aí o cartorário não pode fazer. Não pode fazer. Aí é que tá. Por exemplo, eu quero deixar 100% da minha herança para uma pessoa que não é meu filho de sangue. Excluiu um legítimo da herança. Sim. E o Código Civil expressa expresso a vedação. Não pode excluir o legítimo da herança. E fez o fechamento, fez um testamento cerrado. Na hora que abriu, o testamento é o quê? Nulo. Não vale. Porque ele escolheu uma vontade que era dele, mas proibida em lei. É que no cerrado, o tabelião ele não participa. Ele não participa. Mas no público, o tabelião participa. Ele não assinaria. Não, ele não lavra. Não lavra essa vontade. Não lavra. Justamente explica. Olha, então, por isso que você fala que o testamento fechado é um testamento ineficiente se ele não tiver uma assessoria, pode não ter, do tabelião. Mas nada impede da pessoa que está testando ter a assessoria do advogado. Exato. Mas aí é que tá. Não é que ele tem tantos requisitos formais que qualquer coisa pode fazer com que ele seja nulo. Não porque o que está disposto nele esteja errado, mas é que se não observar todas aquelas formalidades, toda aquela receita de bolo, o juiz desconsidera. E testamento, se não for muito bem arquitetado, ele sempre vai gerar discórdia. Conflito. Então, assim, é um prato cheio para ser judicializado, para se questionarem na justiça. E aí, justamente, se não dá para questionar a vontade, e já teve um testamento público que eu lavrei, que foi questionado judicialmente, e obviamente perderam. Porque foram... Estava correto. Estava correto, transitou em julgado e depois até admitiram. Porque assim, o que tentaram alegar? O nosso pai, né, filho, né, prestigiou 2 filhos, mas não com a totalidade. Ele deu uma dentro daquilo que ele podia, ele privilegiou. E aí tentaram alegar falando que ele não estava no exercício pleno de suas faculdades mentais. Tentaram alegar que ele foi induzido pelos outros filhos a testar. Primeiro falaram, não, ele não estava muito bem da cabeça, e os outros filhos foram lá e aproveitaram e ficaram no ouvido dele. Só que assim, por que isso não prosperou? Tentaram até conseguir liminar, nada. Não prosperou porque para eu fazer um inventário não é só a questão da adequação jurídica. Eu tenho que saber de fato se a pessoa, eu tenho que investigar se a pessoa está bem. Então assim, a gente tem que conversar, pergunta uma coisa, verifica por que ela está fazendo aquilo ali, pergunta de novo, pergunta coisa da vida. Então assim, até para ver se ela não está com uma crença limitante, que ela está fazendo aquilo ali porque ela acha que ela tem que fazer aquilo ali. Então assim, até para ver que às vezes, já aconteceu, na hora de fazer essa arquitetura de vontade num testamento, a pessoa falar, não quero fazer um testamento, não era isso que eu queria. Não era isso. E tá tudo bem. O grande problema é fazer o que você não quer, achando que é isso que você quer. Então, às vezes, a gente até perde, entre aspas, perde, porque para mim isso não é perdido. Ali eu fui eficiente. Então, às vezes a pessoa fala, não, que eu queria fazer, então dá para fazer por doação já agora? Dá. Ou às vezes a pessoa fala, não, prefiro fazer testamento mesmo, porque o testamento tem outras peculiaridades também que já pode ajudar a organizar a vida depois. Mas, então assim, a gente não faz o testamento que a pessoa chega lá, senta e fala, maravilha, vamos escrever aqui. Não é só redigir um texto. A gente tem que fazer toda essa investigação e contextualiza isso. Então, assim, por ter todo esse procedimento, mesmo o tabelionato de segunda geração, que ainda não é a evolução máxima que a gente teve até hoje, o próprio Poder Judiciário, para ele desconstituir o que foi feito por uma escritura pública ou por um testamento público, ele precisa de uma prova cabal.
E como você vai conseguir ter essa prova cabal se quem manifestou aquela vontade já não está mais aqui? E assim, precisa ser uma prova também que seja concomitante. Se a pessoa tivesse, por exemplo, com alguma causa incapacitante, qual a prova? Tinha algum laudo médico ou algo assim? E se tinha um laudo médico, tenho certeza, nenhum tabelião vai lavrar uma escritura vendo que a pessoa não está em pleno exercício da sua faculdade mental, porque o testamento sempre tem esse risco de desagradar alguém. E se desagrada alguém, corre-se o risco dele ser questionado e ser infirmado. Então, o tabelião sempre vai fazer, bom, a tendência obviamente é essa, não é uma regra geral, não dá para falar por 100% dos casos, mas eu diria que 95% a 97% dos casos vai ter um grande esmero na hora de fazer o inventário para garantir que aquela ali é real vontade da pessoa, ou pelo menos ela externou aquela vontade e que ela demonstrou que ela foi uma vontade livre e consciente, ela sabia o que ela estava fazendo e ninguém estava obrigando ela a fazer ou induzindo ela a fazer. Faço isso porque senão meu filho vai me abandonar. Opa, não faço. Ou faço isso porque eu acho que eu tenho que fazer, porque senão esse meu filho vai ficar desassistido. Olha, seu filho não vai ficar desassistido porque ele tem, por lei, uma parte do seu patrimônio. A lei já protege. A lei já protege. Então, assim, se você mesmo assim quiser fazer, tá tudo bem. Tá dentro das suas possibilidades. Agora, não faça isso porque você acha, numa crença limitante, prévia, de que você tem que fazer isso porque senão o seu cônjuge... Ou como se fosse a única alternativa. Como se fosse a única alternativa, exato. Então, assim, saiba das suas possibilidades e aí, a partir disso, você decide. Não é o tabelião que vai te induzir a fazer alguma coisa ou que vai tomar a sua vontade, vai decidir por você. E às vezes até a pessoa pergunta, o que eu devo fazer? Eu falei, não tenho ideia. Só você sabe o que te agrada, aquilo que te satisfaz. O meu trabalho é te dar alternativas para você conseguir, dentro do que o direito permite, que você consiga satisfazer o seu interesse, o seu desejo, o seu intento. Eu vou te mostrar os caminhos que eu conheço e, às vezes, como eu falei, vou indicar que você procure profissionais, não vou indicar os profissionais, pelo amor de Deus, mas os profissionais que podem te ajudar a tomar uma decisão melhor. Eu acho que a própria pergunta para a pessoa, você tem um advogado, você tem um contador, hoje é muito difícil a pessoa que não tem. Aí, ainda assim, ela ainda pode tirar uma dúvida num PROCON, pode tirar uma dúvida numa defensoria pública, num Ministério Público, porque o Ministério Público é fiscal da lei. Então, eu acho que a simples fato do cartorário perguntar, você tem alguém te assessorando já é uma pergunta, não precisa nem indicar o profissional, mas só de indicar para a pessoa que ela está no cartório, mas ela ainda precisa de uma segunda opinião, porque é mais complexo do que ela achava que era, uma coisa tão simples, mas acaba a gente chegando aí na situação que a gente vê que não tem solução simples para coisas complexas. Você tem que pensar, tem que ter uma estrutura, né? Não existe uma solução mágica. É sempre uma... Trabalho. Sempre. É sempre casuístico. Cada caso um caso. Por isso que você precisa ter sempre a assistência, assim, como eu falei, perene. Você sempre ter a assistência de um advogado e de um contador. Por quê? Porque se você tiver esses profissionais te auxiliando no dia a dia, você já vai saber de antemão o que você pode ou não fazer. Porque a economia não espera. Surge um negócio bom, você não pode pedir para um advogado, você vai pedir para o advogado te dar essa consultoria de hoje para amanhã. Não tem como fazer isso bem feito. Ele tem que conhecer a sua realidade, o que você já fez, o seu histórico, a sua fama. Tem uma série de coisas que repercutem e que o tabelião, mesmo sendo um profissional do direito, e é isso que eu questiono, por exemplo, de quem escreve sobre o tabelionato, ainda nessa perspectiva antiga, que fala o tabelião é um profissional do direito, então ele torna a participação do advogado prescindível, vai ser gastar à toa. Não. E eu falo isso com autoridade, não é uma honraria ou uma homenagem que eu faço para os advogados. É um fato. O tabelião não mente.
é uma constatação empírica, assim, que eu já vi na prática. E eu vejo isso todos os dias na prática. Quando a pessoa é assistida por advogado, ela sabe onde ela está pisando. Ela sabe o que ela quer, para onde que ela vai. O tabelião ele vai dar uma análise convergente daquilo ali. Ele vai trazer. O seu advogado vai defender o seu interesse. O advogado da outra parte vai defender o interesse dos dois. E o tabelião vai tentar trazer equilíbrio, satisfazer o interesse de ambos. Mas o tabelião não tem como sentar com cada um e ver de maneira exaustiva qual que é a situação de cada um, o que cada um quer. Não tem como fazer isso, é impossível. Metodologicamente, é impossível de fazer isso. Então, por que o advogado, o tabelião não substitui o advogado? Porque trabalham sob perspectivas diferentes. O trabalho de cada um é diferente. O advogado ele vai defender o interesse daquela pessoa. Vai falar, olha, o melhor para você é isso aqui. Não tem como o tabelião chegar e falar, vou fazer o melhor para você em detrimento da outra parte. Não, o tabelião trabalha para trazer o equilíbrio. Partimos de pressupostos diferentes, de visões, perspectivas diferentes, mas que são convergentes. Porque no final, o que o advogado quer? O melhor resultado prático para o cliente. O que o tabelião quer? O melhor resultado prático para todas as partes envolvidas. Quer que o contrato seja cumprido. E para ser cumprido, tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser um ganha-ganha. Então, por isso que, muito longe de parecer que a gente fala até do cartório ser um mal necessário, né? Um gasto que tem que ser feito, honorários advocatícios, igualmente. Não é um gasto que eu tenho que fazer. Não é melhor gastar antes do que gastar o dobro depois? O dobro está sendo generoso. É generoso, né? Às vezes muito mais, né? Geralmente muito mais. Você sabe, né, Ricardo? Eu sempre falo, né? Tem 2 recursos que o cliente a gente não pode desperdiçar: tempo e dinheiro. Eu falo isso para todos os nossos clientes. A gente tem um enorme respeito por tempo e dinheiro. E eu vejo que a sua posição como cartorário aqui prioriza também esses 2 recursos dos clientes, dos usuários. E ajuda também o profissional contador e advogado. E eu vou falar 2 coisas aqui. O Ricardo não está falando de contador e advogado porque ele está no podcast de contador e advogado, não. Uma coisa leva a outra. Está provado aqui no livro, aqui na página 76. Ricardo, aqui eu vi aqui, a gente consegue comprar na Amazon esse... Consegue comprar na Amazon, no site da editora No TOC. site da editora, eu vou deixar os links aqui no nosso podcast. Eu agradeço. Para vocês comprarem. Tem no Amazon, tem o livro digital, né? Que é fácil, você já compra e já tem acesso. Vale muito a pena esse trabalho aqui. A gente precisa evoluir. Mas só na grossura, né? Porque o conhecimento que tem aqui dentro... Olha, eu vou falar, são 14 anos de trabalho, de estudo, mais o que estudou para fazer o concurso. Então não é qualquer coisa que está escrito aqui. E eu vou ler um pedacinho, olha aqui, ó. Em sede de ilustração, cumpre destacar que os profissionais da advocacia, está falando dos profissionais, da importância dos profissionais da advocacia. E mais embaixo, contadores realizam análises tributárias comparativas, mapeando os impactos fiscais e financeiros das alternativas disponíveis. Então, gente, não é porque o Ricardo está aqui no nosso podcast, não, mas ele já falava na pesquisa de mestrado dele que contador e advogado é essencial para o cartório funcionar melhor, e o cartório tem essa arquitetura de escolhas, que é uma coisa nova, é uma tese nova, que é o paradigma do notariado juseconomista. Isso aqui é uma coisa nova no mercado. É a terceira onda, a terceira revolução, né, do notariado. E vocês perceberam aqui que ele constrói, ele vai construindo a vontade, o que as pessoas querem, que ela chega no final, ou ela decide assino e cumpro, ou ela decide já não vou mais fazer o negócio. Exato. Então não tem, para a sociedade, para o usuário, para nós advogados, para nós contadores, é muito eficiente essa ferramenta construída desse jeito. Mas a ideia é ser eficiente. Essa é a palavra de ordem. Olha, esse episódio, gente, quem não assistir tem que assistir.
E a gente, infelizmente, está caminhando para o finalzinho do nosso podcast. Uma hora tinha que acabar, né, Ricardo? Ficamos para o próximo podcast os assuntos, mas eu queria que você reforçasse aqui para o pessoal, contador, advogado, esse serviço que a gente pode trazer. Você falou do contrato agrário, você falou do contrato de arrendamento, falou do testamento. São ferramentas, dá um exemplo para nós aqui de serviços do dia a dia que o cartório pode ajudar o colega contador, o colega advogado, o empresário, o cidadão que precisa ter uma ferramenta e que vale. E qual que é essa curva? Porque existe um ponto onde eu falo é viável, onde um ponto eu falo não é viável fazer o instrumento público. Existe essa análise que a pessoa pode fazer, o contador pode ajudar, o advogado pode ajudar. Por exemplo, eu vou assinar um contrato de 20 mil reais. Se para mim perder 20 mil é bom ou ruim? É pouco ou é muito? Porque é relativo essa quantidade, né? Eu já atendi um cliente aqui que ele estava trocando uma casa em uma chácara, só que a chácara era o sonho da vida dele. Perfeito. Né? E aí ele estava desfazendo do único bem que ele tinha, que era a casa dele, propriedade quitada, escriturada, prontinha, estava no nome dele. Quando eu assessorei ele, foi até legal que eu pedi para ele trazer, então traz a matrícula da chácara. Aí a matrícula da chácara está lá, não pode ser vendida. Um bloqueio. Aí eu falei, ó, você está contando com a sorte. Porque nenhuma escritura não vai conseguir te dar o direito de registrar essa chácara, porque você não sabe o que vai acontecer. Ah, mas eu vou estar morando, ninguém vai me despejar. Quando você comprou, você não sabia? Quer correr o risco? Quer correr esse risco? De que você não sabia que E até que ponto vale a pena correr esse risco? Né? Então, eu acho que é esse o papel do contador, do advogado, o notariado com essa nova visão da eficiência econômica, da segurança jurídica e construindo uma arquitetura que permita que as escolhas sejam boas, que elas sejam cumpridas e que elas sejam eficientes no final. Exato. Sobre a pergunta, muito feliz também. Porque eu trabalho com a ideia de contrato economicamente relevante. Economicamente relevante não é aquilo que por si só envolve muito dinheiro. Por exemplo, muito dinheiro é relativo, depende da parte em si. O doutor muito bem falou. Era o sonho dele. Talvez não fosse tanto dinheiro, mas era também o único bem que ele tinha, que ele ia dispor. Então, assim, eu cito, por exemplo, como um contrato economicamente relevante, que às vezes o valor em si, as cifras em si não sejam tão altas, mas o aluguel de um prédio comercial. Se esse contrato for descumprido, não vai ser só o valor do aluguel que você, né, daquele valor, por exemplo, anual do aluguel que você vai pagar, que você vai deixar de pagar, que isso vai repercutir. Vai repercutir na sua atividade econômica, no seu ganha-pão. Então, assim, isso acaba gerando o efeito dominó. Então, isso é um contrato economicamente relevante. Outro exemplo clássico... Então, contrato de aluguel a gente dá para fazer por escritura. Qualquer tipo de contrato. Qualquer tipo de contrato. Qualquer tipo de contrato. Contrato social de empresa, acordo entre sócios. Existe... Acordo de sócios, contrato social. Todo contrato pode ser feito por escritura. Vai valer a pena fazer por escritura ou não? A relevância do que você está fazendo ali. Aí você tem que fazer saber medir isso. Exato. E aí você só vai saber medir isso se você tiver todas as informações. Por isso que eu falo, é extremamente relevante. Consulta seu advogado, consulta seu contador. Vale a pena? O custo de transação vai valer a pena? O que você vai gastar vale a pena em relação àquilo que você vai ter de proveito? Às vezes a pergunta é assim, quanto que custa a sua paz? Exato. A sua tranquilidade. Exato. Não é nem o valor econômico. Exato. Porque, aí eu falo sempre,
tempo, dinheiro, saúde, a paz, o A espírito, paz. são recursos escassos. São. Então a gente tem que saber gerir isso muito bem. Então não é simplesmente falar, botar na ponta do lápis. Tem certas coisas que você não consegue estimar em dinheiro ou em números. Então é justamente essa tomada de decisão que vai satisfazer o seu interesse. Isso vai ser eficiente. Não é o quanto você vai ganhar em dinheiro, mas o quanto isso vai te trazer satisfação, seja por paz, seja a realização de um sonho, seja o encerramento de uma briga ou a precaução de uma briga. Só para encerrar, como isso é extremamente relevante, voltando ainda para os contratos agrários, que eu acho um exemplo riquíssimo. Os contratos agrários são muito bem regulamentados por lei. Então, você tem uma limitação daquilo que você pode decidir. Então, já houve casos, por exemplo, que a gente trabalhou com essa arquitetura e a pessoa descobriu que, olha, tem uma alternativa que me dá uma plena liberdade de trabalhar que um contrato agrário, digamos, clássico, não me oferece. Então, em vez de fazer um arrendamento, uma parceria, eu vou fazer uma cessão do direito de superfície. Eu vou constituir um direito real. E que a legislação fala, você pode regulamentar como você quiser. Plena liberdade econômica. Então, assim, essa é a diferença da arquitetura. As partes vinham querendo fazer um arrendamento e aí descobriram, opa, existe uma alternativa. E que a gente pode regular muito mais de acordo com o que a gente de fato quer. Não é isso aqui que o Estado vai me dizer o que eu posso fazer ou não, que eu não posso renunciar à benfeitoria, que eu tenho um prazo limite, tem que ser 3, 5 anos, que tem uma determinada área que eu posso explorar. Não. Cede o direito de superfície. Só que isso vai ter uma repercussão tributária, que eu não sei trabalhar, que eu não sei como isso vai ser. Eu sei a parte do direito contratual e do direito real. Se isso é o que vai te atender, quem vai saber te explicar melhor, te orientar melhor sobre isso, vai ser o seu advogado. A repercussão, se isso vai ser tributariamente mais vantajosa, vai ser o advogado, vai ser o contador. Um trabalho sinérgico, não é competitivo. Não é um contra o outro, não é o tabelião vai tornar desnecessário. Não. É todo mundo trabalhando junto. É mais gente remando. Convergente. É uma convergência. É uma convergência holística e todo mundo trabalhando para que seja mais eficiente. Essa é a vantagem. Que legal, gente. Olha, é uma pena que está acabando o nosso podcast, o 4º episódio. Comentem aqui uma história de cartório, alguma experiência de cartório para você concorrer ao sorteio do livro. E no final aqui vou pedir para o Ricardo autografar esse livro, deixando só o nome do ganhador em branco, aí a gente coloca o nome do ganhador e a gente vai enviar esse livro para você. A gente vai entrar em contato e vai enviar o livro. É muito gostoso, é muito bom participar de um podcast, entrevistar uma pessoa que a gente conhece, que a gente tem uma admiração pelo trabalho, pelo que está fazendo no mercado do notariado. Eu já trabalhei em cartório, tá? Eu queria ter trabalhado na área do cartório Melo, mas já faz muito tempo, já agora não cabe mais, né? E quiser deixar uma mensagem final, uma consideração, o Ricardo está à disposição aqui. Eu agradeço. A gente... Só para deixar bastante claro, esse aqui vai mais do que um manual para os colegas tabeliães. Isso aqui é, na verdade, uma forma da gente repensar o direito negocial. E qual a importância da gente sentar, resolver os nossos próprios problemas, assistido por profissionais que vão ajudar a gente a tomar a melhor decisão. Então, vai mais do que a parte de cartório, que para muita gente é enfadonho. Não, aqui a gente trabalha com a teoria econômica dos contratos. Por que eu devo negociar? Por que eu devo resolver eu mesmo meus próprios problemas e não, por exemplo, buscar o judiciário? O que eu consigo fazer que seja mais eficiente, que traga mais vantagem? Essa é a ideia. E uma autocrítica. Sempre dá para melhorar. Como é que eu consigo melhorar aquilo que eu já tenho? Quais o embasamento científico, filosófico, para que isso não seja só uma ideia pairando na minha cabeça? Então, isso aqui, a ideia é que seja uma inspiração para que todo mundo consiga repensar o próprio trabalho e desenvolver o melhor que pode. Uma questão de empatia, fazer para o próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim.
Até porque todo mundo vai precisar disso. Nenhum ser humano é uma ilha. Então a gente tem que pensar sempre no melhor para si mesmo e também para o próximo. Essa é a ideia. Esse é o paradigma. A gente vai para a academia cedo e a gente fala 1% melhor todo dia, né? A mesma coisa no trabalho. Você chegou no escritório, 1% melhor todo dia. Ricardo, foi uma honra você estar aqui, tá? Obrigado. Chegamos ao fim do nosso 4º episódio. Obrigado, gente.